Graças a Deus, eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Já que estamos de pé, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Capítulo 1, versículo 13, nós vamos até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Vou dar uma puladinha. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Podem tomar os seus assentos, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Diante dos olhos de Deus, nós somos o que somos. Eu posso tentar parecer ser o que não sou para vocês, vocês podem até engolir. Nós temos contemplado tanta gente, mas tanta gente, que parece ser gente boa, né? Mas, na realidade, às vezes nos deparamos com corações endurecidos, pessoas más, pessoas dissimuladas, pessoas fingidas. E a dissimulação, meus irmãos, é uma grande tentação, não só na vida do não crente, mas na vida do crente também. E nós vamos vendo crescer em nosso meio uma sociedade hipócrita, sem compromisso. Infelizmente, pessoas que não se importam com a verdade, pessoas que vivem uma vida daquele tipo assim: parece que sou, mas não sou. A verdade, meus irmãos, é que nós somos impelidos, infelizmente, a esse tipo de postura, porque é o tipo de postura que nós vemos em quase todos os âmbitos da sociedade. E para nós acabou se tornando uma postura escapista, ou seja, às vezes fazemos isso para escapar de uma realidade. O capítulo 1, livro do profeta Isaías, nós vemos que na realidade é uma pregação ao arrependimento. O povo estava bastante distante de Deus, muito confiado na sua dissimulação, ou seja, numa forma de enganar outras pessoas. E vou resumir: o povo vivia a religiosidade, o povo parecia querer ser o que não era, iam fazer muito mais do que Deus mandava, mas não havia nenhum tipo de dedicação, não havia arrependimento, não se agradava ao Senhor. Eu não li tudo isso, mas até o versículo 11, tudo que fazia aquele povo, a Bíblia diz que era vão. Havia muita formalidade, muita ostentação dentro dos, vou dizer, cultos, mas não havia nenhum pingo de sinceridade perante o Senhor. O povo até ia ao templo, até sacrificava no templo, até pisava no átrio, mas o coração estava muito longe daquilo que eles realmente estavam fazendo. Por isso cantei o salmo: Senhor, quem entrará no seu santuário para te louvar, para te sentir, para te buscar, para te louvar? E a resposta é simples: quem tem a alma pura e o coração limpo. São as pessoas que adentram realmente ao santuário. E não estou falando de uma questão física, porque fisicamente nós podemos estar aqui, mas espiritualmente podemos estar muito longe daqui, porque infelizmente nós estamos dentro dessa sociedade hipócrita, dessa sociedade que dissimula, que engana. E nós, infelizmente, para escapar de algumas situações, acabamos adentrando ao mesmo sistema. Nós sabemos que a cultura mundana, meus irmãos, a cultura dos nossos tempos nos ensina a não nos confrontarmos com algumas situações.
E quando nós não confrontamos com situações, nós passamos, infelizmente, a ser fingidos. Passamos a ter relacionamentos fingidos. E, infelizmente, até o nosso relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento apodrecido pelo fingimento. Às vezes nós falamos de pessoas que nós contemplamos com os nossos próprios olhos. Pessoas que infelizmente estão cheias de pústulas, estão cheias de apodrecimento, de pus. Se nós olharmos, meus irmãos, o tipo de relacionamento que a Bíblia Sagrada mostra, que acontecia com o povo nos tempos, isso 700 anos antes de Cristo, 750, com o povo nos tempos de Isaías, nós vamos ver que infelizmente aquelas pessoas queriam sim estabelecer um relacionamento com todos de uma forma pacífica, mas não havia como, não havia nenhuma maneira. E essa filosofia, ela infelizmente tem invadido também os nossos dias. Eu estava falando que às vezes nós vemos pessoas na igreja, que quando vem à igreja a gente se admira, às vezes verificando a atitude física, a atitude de mobilização dessas pessoas. São pessoas que, eu não quero falar essa palavra, mas vou ser obrigado a falar. A gente percebe que são as pessoas cheias do reteté, cheias do quebra-cobra, né? Cheio do limpa-para-brisa. É nego que está lá e o quebra-cobra daqui e dali. Para vocês terem uma base, meus irmãos, uma pessoa cheia desse reteté, cheia dessa coisa. Num certo dia aqui, nós falamos com a pessoa: olha, irmão, isso não é bom, não é agradável e tal. Vocês acreditam que era um dia de Santa Ceia? Quando eu saí aqui fora, por essa porta aqui, a polícia estava me esperando. Aí eu falei: mas o que houve? Nós queremos saber por que o senhor não deixou fulano tomar a ceia, porque ela chamou a polícia, está aqui, está aqui, está aqui. Aí eu expliquei: olha, policiais, nós temos normas na igreja. E as nossas normas, elas têm que ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, infelizmente, as pessoas não podem participar das atividades da igreja. Mas aqui dentro da igreja, a pessoa, meus irmãos, estava na base do, não é? Aleluia, e dá pulinho daqui, dali. Se pudesse fazer uma coisa assim de forma natural, voaria dentro da igreja dizendo: eis que sou um querubim. Mas dissimulada. Imagine você chamar a polícia para o pastor. Eu me senti um criminoso. Falei: só falta, senhor, eu acabar sem ir para a cadeia. Só falta isso. Mas não aconteceu. Infelizmente as pessoas querem embasar a sua vida nas mentiras. As pessoas querem mentir para si mesmas. As pessoas, meus irmãos, infelizmente não fazem parte daquele movimento que Deus requer do crente que quer ter a verdadeira comunhão, ou seja, o movimento de arrependimento, o movimento de coração puro, de alma limpa. Então essas pessoas até entram no santuário, mas não entram. Só que não. São pessoas que estão fisicamente no santuário. Mas acontece que o santuário que nós estamos falando não é o santuário que foi feito por nós, que está sendo reformado por nós, não. Estamos falando do santuário que está dentro da esfera do espiritual, da esfera de Deus. São pessoas que precisariam tomar cuidado com a sua conduta, mudar a sua vida, se arrepender, parar com esse relacionamento infrutífero, esse relacionamento, eu diria, de falsidade, porque Deus nos vê como nós somos. Deus vê você como você realmente é e nada mais, nada menos do que isso. Nosso relacionamento com Deus tem que ser estabelecido com sinceridade e não com bases superficiais. Não dá para sermos superficiais perante o Senhor. Quando a gente vê, puxa, mas o irmão pastor legal está falando do povo dos tempos do profeta Isaías, a gente às vezes se ufana, né? Vamos criticar aquele povo, porque aquele povo lá, nós somos diferentes, nós vamos nos posicionar de uma forma diferente. Mas eu vou dizer a vocês que hoje está tudo muito igual. Está tudo muito igual. Tem muita coisa diferente não. Vocês acham que uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que vem ao templo, uma pessoa que parece participar de todas as atividades espirituais da igreja, vocês acham que essa pessoa deve ser medida apenas pelos seus atos externos? Apenas por aquilo que nós podemos ver? Não é assim que Deus mede.
Às vezes, meus irmãos, nós pensamos estar bem porque as pessoas nos fazem sentir, ou até mesmo achar que nós estamos bem, mas não é assim que Deus mede, não. Deus mede a pessoa olhando por dentro. Os olhos de Deus penetram de uma forma sensacional dentro da gente, e o Senhor é poderoso para discernir cada pessoa, cada ser. Não dá para nos ufanarmos de sermos melhores do que os habitantes do tempo do profeta Isaías, porque na verdade nós não somos. Nós precisamos entender o que Deus está dizendo. Eu não estou gostando das vossas assembleias solenes, por isso quando vocês clamam eu não respondo. Por isso quando vocês passam vigílias inteiras orando, eu não respondo a vossa oração. Deus está falando através do profeta e deixando bem claro que tudo que nós fazemos, que é da boca para fora, é abominação diante dos olhos do Senhor. E Deus está nos orientando de uma forma firme, forte, gostosa, simples e fácil. A Bíblia Sagrada nos fala que o Senhor está dizendo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, apressai em fazer o bem, procurar o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Às vezes nós temos a sensação de que, ao fazermos a nossa mais profunda expressão de religiosidade, nós estamos combatendo a religiosidade, meus irmãos. Religiosidade é aquilo que você externamente faz as pessoas entenderem que você é, mas o seu coração às vezes está podre. A sua vida às vezes está podre. É evidente que a nossa vida exterior é um reflexo daquilo que nós temos no nosso interior, não resta a menor dúvida que é. Mas nem sempre. Nem sempre. E é exatamente isso que o profeta está falando hoje nessa palavra. Nem sempre é assim. Ele está dizendo: Deus não está se agradando das vossas ofertas solenes. Deus não está se agradando dos vossos cultos, das vossas assembleias. Deus quer muito mais do que um corpo presente. Deus quer uma alma pura e um coração limpo, porque essa é a forma de adentrar ao santuário de Deus, para louvá-lo, para exaltá-lo, para falar com Ele e ser recebedor das grandes bênçãos que o Senhor tem para nós, através das suas promessas. Não é nem porque nós estamos pedindo, mas é porque Ele está prometendo. Lavai-vos, purificai-vos. É isso que o Senhor está falando hoje. É preciso vermos a nossa vida de frente. É preciso contemplarmos a nossa vida no espelho. É preciso deixarmos de ser dissimulados. Olha, meus irmãos, sinceramente, eu já vi coisa. Eu já vi coisa. Sei que muitos obreiros também já viram. Já vi gente que falava com tanta convicção, com pena de si mesmo, ou tentando convencer outras pessoas, tipo, chegava a chorar. Teve um rapaz que disse para mim: olha, eu sei mentir tão bem que eu até choro quando eu estou mentindo. Eu até choro quando eu estou mentindo. E eu falei: mais do que você chora, o Senhor. Pessoas que chegam e olha, não foi bem assim que aconteceu, estão me caluniando, tal. A igreja vai: não, tá bom, irmão, então tá perdoado, tal. Virou as costas, eu enganei os trouxas. Eu já vi tantas vezes acontecer isso. Nós é que somos os trouxas, eles acham. Eles não acham que eles é que são os trouxas, eles acham que somos nós. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos perdoando.
Agora, quem está mentindo, quem está sendo dissimulado, em outras palavras, quem está sendo falso, esse aqui é o trouxa. Porque Deus está fazendo a leitura correta do coração dele, mesmo que a boca dele esteja dizendo outra coisa. É preciso ver a vida de frente. É preciso olhar para você mesmo. É preciso olhar para o seu próximo e ter compaixão do seu próximo e ter compaixão de você mesmo. Existe oportunidade para arrependimento para todas as pessoas. Existe oportunidade para um relacionamento real com Deus. Existe oportunidade para adentrarmos ao templo do Senhor com um coração purificado, com uma vida pura, com uma vida limpa e sermos abençoados pelo Senhor. Deixa eu dizer a você, não basta estar aqui. É preciso estar limpo. É preciso estar purificado no sangue de Jesus Cristo. Ninguém alcança nenhum tipo de vitória ou sucesso na vida, meus irmãos, se não atentar para as palavras que o Senhor está dizendo. Sei que muitas coisas não dependem de Deus, sei que muitas coisas não dependem dos nossos irmãos, muitas coisas dependem de nós mesmos. Depende de você, depende da sua atitude, depende da sua mudança, depende da sua transformação. É por isso que Deus ainda fala através do profeta: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isso é pesado. Não é a boca do pastor Lorival não, porque essa boca aqui, coitada, só fala só mesmo que Deus manda, e se falar alguma coisa ali do que Deus manda, recebe ainda uns tabefes do Senhor, não é? Mas quando é a boca do Senhor que está falando, se você quiser comer o bem dessa terra, então obedeça ao Senhor. Deixa essa vida de falsidade para lá. Olha, meus irmãos, quantas pessoas têm coragem de mentir, quantas pessoas têm coragem de roubar, quantas pessoas têm coragem de falar palavras que não dá nem para falar aqui. Depois vem a igreja, até vir a igreja vem, dá glória a Deus. Não estou dizendo, as pessoas dão glória a Deus. Levanta a mãozinha, sabe aquela mãozinha que está na moda agora? O irmão está cantando, está falando, de repente desce lá um fogo, e a pessoa, porque Deus... Tipo, eu recebo, né? Recebe o quê? Você chegou doente, está saindo doente. Você chegou com um fardo enorme de pecados, está levando o mesmo fardo embora para a sua casa. Você chegou sem a mínima presença do Espírito Santo, está voltando para casa sem a mínima presença do Espírito Santo. Recebeu o quê? Levantou a mãozinha, fez carinha de santificado, mas o fogo não caiu coisa nenhuma. E até aquela levantadinha que você deu e soltou aquele glória, que alguém olhou e falou: ah, esse está cheio do mistério, né? E tem esse também. Está cheio do mistério. De vez em quando aparecem uns que gritam pelos cantos, mais alto do que eu falando do microfone. Isso, aquele... Você precisa falar: calma aí, meu irmão. Mas não recebeu nada. Não recebeu porque o coração continua o coração fingido. A alma não está limpa. Você pede, 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 Deus ouve, mas não responde. Mas se você quiser e obedecer, então você vai comer do bem dessa terra. Mas se você recusar e for rebelde, então você vai ser devorado à espada, porque a boca de Jeová tem dito. A boca de Jeová está falando. Louvado seja Deus. O que Deus quer de você, afinal de contas? Deus quer que você tenha uma vida crucificada, uma vida entregue a Ele, uma vida santificada a Ele, uma vida separada para Ele. É isso que Deus quer que você faça. Só isso, nada mais. E dessa forma você vai poder viver o verdadeiro culto estabelecido por Deus. Você não vai precisar ficar falando de perna peluda de ninguém. Você não vai ficar falando de roupa dos outros. Você vai deixar de olhar para a vida das outras pessoas e olhar para a sua própria vida.
Você vai deixar essa religiosidade que só incomoda, e você vai entrar diretamente no teor da glória e da graça de Deus, e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar e vai te usar. Você vai comer do bem dessa terra. Deus requer obediência para o seu culto. Deus requer santidade. Deus requer a prática da palavra. É isso que Deus quer. E dessa forma Deus fará de você uma fortaleza invencível. Eu até vou falar uma palavra que não sei se existe. Intombável, existe? Intombável é aquela que não tomba, né? Se não existia, passa a existir agora. É um neologismo. O que Deus não quer, meus irmãos, é isso aqui, olha. Para de trazer oferta vã. Para de trazer incenso, que é abominação. Nada de luas novas, sábados, convocações de assembleias. Eu não aguento mais, o Senhor está dizendo. Não aguento mais. Até quando vocês estendem as vossas mãos, eu escondo de vocês o meu rosto, porque não há santidade em vossa vida. Porque a vossa vida é uma vida dissimulada, é uma vida falsa. Você sabe que a sua vida é falsa. Mas se você mudar de atitude hoje, a Bíblia fala que se você quiser, não depende de Deus, depende de você. Se você quiser, você vai comer do bem dessa terra. Se você não quiser e voltar as suas costas para Deus, Deus está dizendo também que você vai ser devorado à espada, porque a boca de Jeová falou. Não é necessariamente a espada, não, você vai ser devorado. Deus ama você, Deus está vendo você aqui, mas Deus quer que você, muito mais do que venha aqui, que você seja um servo, que você seja perdoado, que você seja ouvido. É isso que Deus quer. Deus quer que você seja ouvido, mas depende de você. Se você quiser, não basta vir à igreja, não basta pisar nos átrios do Senhor, não. Seja sincero perante o Senhor, seja sincero perante Deus. Existem coisas, meus irmãos, que a gente até às vezes não fala, porque muitas pessoas acham que é uma coisa que está sendo particularizada, mas não é. Eu acredito, não sei se os irmãos acreditam, eu acredito assim. Eu acredito que as pessoas que vêm à igreja, quando estão numa situação muito difícil, e fazem todo tipo de promessa a Deus, mas lá no fundo elas sabem que se Deus atender as promessas que elas estão pedindo, ou o pedido que elas estão fazendo, Deus sabe que elas nunca mais pisarão o pé na igreja, nunca mais louvarão o Senhor, nunca mais se lembrarão de Deus, aliás, fugirão dele. Eu acho que isso é dissimulação também. Se você está na presença de Deus, entenda, não tem volta. Se você veio até a casa de Deus e está ouvindo Deus falar contigo, não tem volta. Você vai dizer, mas eu não aceitei a palavra, eu não quis aceitar Jesus. Não interessa, a palavra chegou ao seu coração, consequentemente a chegada a você, o reino de Deus. Ou você aceita, ou você não aceita, não importa. Deus contabilizou o que você ouviu, e seria melhor você não ter ouvido, do que tendo ouvido não ter aceitado. Deus está falando contigo. Deus quer curar você. Deus quer abençoar você. Deus tem todo o prazer em ver você progredir na vida. Deus tem todo o prazer em abrir todas as portas para você. Mas chega de assembleia solene com coração distante. Chega de ajuntamento para assembleias onde Deus está dizendo, eu não aguento mais isso, para com isso, deixa de ser hipócrita. Se você quer ir morar no céu, deixa esse Deus morar dentro do seu coração. Se você quiser e obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. As pessoas vão olhar para você e não vão entender o que foi que aconteceu na sua vida. Mas o que aconteceu? Esse fulano era assim, mas não é mais. Tudo mudou na vida dele, tudo mudou na vida dela. Parece que essa pessoa fez algum pacto, sei lá. Sim, fez um pacto com Deus. Alguns só pensam em pacto com o diabo. Ah, fez pacto com o diabo. Mas que pacto com o diabo? Coisa nenhuma. Se nós podemos fazer pacto com Deus, se nós temos a oportunidade solene de fazer pacto com Deus, deixa Deus morar dentro de você. Deixa Deus morar dentro da sua vida. Deixa para trás a religiosidade. Olha, meus irmãos, é tanto crente que só tem religiosidade que a gente até se assusta.
Esses são comparados aos fariseus. Eles nem entram no céu e também não deixam as pessoas entrarem. Muda a sua atitude, Deus vai entrar dentro do seu coração e você vai ter uma visão nova a respeito de si mesmo, a respeito de Deus. Você não vai ficar mais se escondendo de Deus, ou justificando os seus erros, olhando os erros dos outros. Não. Você saberá que você tem um Deus que te ama, um Deus que te levanta, um Deus que te ajuda, um Deus que te abençoa. Se você quiser e se você obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. Ninguém vai comer melhor do que você. Não tem príncipe, não tem princesa, não tem sheik, ninguém vai comer. Estou dizendo comer não é a comida, né, meus irmãos? Ninguém vai viver melhor do que você. Porque a partir do momento que nós temos Deus na nossa vida, nós passamos a ter o que esse mundo não tem. Nós passamos a ter a paz verdadeira, nós passamos a ter a esperança verdadeira, nós passamos a ter a vida, e a vida com abundância. Passamos a ser vencedores até contra a morte. Não tem coisa mais deliciosa do que essa. Então, meus irmãos, se vocês quiserem, quem quer, se você quiser comer do bem dessa terra, deixa Deus entrar na sua vida hoje. Deixa Deus entrar no seu coração hoje.